Bem-vindo aí a mais um vídeo. Eu já vou dar um alerta aqui para esse vídeo, que esse vídeo a gente vai falar de algumas coisas que pode gerar algumas polêmicas. Isso sempre baseado na teoria de Freud e que eu vejo dentro de consultório que tem muita coerência, é extremamente coerente e comprovado, né? Tanto que hoje a teoria e o que regeu toda a parte, a psicanálise regeu o desenvolvimento da psicologia. Então a gente vai falar de alguns assuntos que podem ser delicados para uma ou outra pessoa, mas eu gostaria que você viesse para cá com o conceito da xícara vazia, no sentido de que esvazie a xícara que você tem aí e ouça esse conhecimento, ouça essa informação que eu vou passar aqui para você, que pode te agregar e muito se você se permitir. Você pode ter uma nova percepção da vida e dos teus relacionamentos se você se permitir ouvir de coração isso. Então esse é o meu desejo, né? E para a gente começar, eu queria fazer a pergunta para você, né? O que te faz adoecer? O que te faz você... Adoecer não é ficar doente só de doenças, não, por exemplo, um câncer, uma diabetes, não é isso não. O que te faz adoecer? O que faz você ficar mal? O que faz você ficar chateado? Porque a doença, ela também, ela é emocional. O que te adoece emocionalmente, né? E o que a gente sempre coloca é que a doença nada mais é do que o conflito existencial que nós temos, né, entre o que eu desejo ser e o que eu sou. Então, é isso que faz a gente adoecer, é esse conflito entre desejo e realidade. O que eu sou, o que eu gostaria de ser e o que eu tenho, o que eu gostaria de ter. Quanto menor for esse gap, menor vai ser os nossos conflitos. Quanto maior for o gap, maior vai ser os nossos conflitos. O conflito ele é inerente à vida. Ele é inerente à vida do ser humano. Ele está aí, ele existe. O que a gente tem que fazer num trabalho ao longo do processo da vida é a gente começar a adquirir força para que o nosso ego consiga administrar essa diferença de desejo e realidade e a gente também consiga diminuir esse gap. Mas existem dois tipos que a gente chama na psicanálise de clivagem, que é divisão, ou seja, divisão entre o desejo e a realidade. O que a gente chama o primeiro é a clivagem, então é a divisão de ego. O que é a divisão de ego? A divisão dos nossos... A gente fica clivado pelos nossos instintos mais primitivos. Os instintos mais primitivos que a gente tem, quais a gente pode colocar aqui? E aqui vai o choque para você. Todos nós somos seres bissexuais. Então, o instinto que mais machuca, mais atrapalha, mais fere, por exemplo, o homem, é a homossexualidade. O que mais fere a mulher, no sentido, é a poligamia. Por que isso acontece? A gente sabe que tem um contexto social por trás disso, né? Mas ainda hoje, por mais que haja uma liberação, esses dois instintos homossexuais, o instinto homossexual e o instinto poligâmico, eles são ainda de certa forma reprimidos. E tem um terceiro instinto que aí ele é muito discutido e que tem muita coerência nisso, que é o desejo incestuoso. O incestuoso nada mais é do que o meu desejo sexual pela minha família, né? Pelos meus parentais ali. Na teoria de Freud já falava que na organização da libido, né, desses instintos, vamos dizer, ele tem fases, que são as fases pré-genitais, que a gente vê lá, tem um vídeo meu falando sobre isso também, que é lá do 0 aos 2, 2 aos 4, dos 4 aos 6, e aí durante essa fase a gente vai compondo, sendo que a nossa libido ali, a nossa libido ela tá dividida nessas fases aí, né? Mas isso aqui não é o assunto de hoje. Mas o que eu quero dizer é que as maiores doenças, por exemplo, as psicoses, os transtornos obsessivos compulsivos, essas doenças psíquicas mais graves, ela tem fundo nessas clivagens, nessas divisões de
de ego, né? Que é como que eu vou lidar com esses meus instintos? Como que eu vou lidar com esses meus desejos que de certa forma eles não são conscientes? Alguns desejos podem ser abertos, mas todos os nossos desejos, a maioria, eu digo, até dentro do consultório, esses desejos eles são inconscientes, eles estão guardados no nosso inconsciente, e esses são os desejos mais profundos da nossa alma. Liberto é aquele que consegue lidar com seus desejos. E quando eu falo desejo, não é o desejo de comer um pudim, não é o desejo de bater em alguém, não é o desejo de transar com uma pessoa que você gostaria de transar, mas quais esses desejos mais profundos, o quanto será que da tua homossexualidade não está desperto aí? E aí vale para homem e para mulher, né? E você tem recalcado, tem guardado isso as 7 chaves lá no teu inconsciente. O quanto desse incesto que todos nós temos não está guardado isso lá a nível inconsciente. E a gente vai ver, e também da poligamia. A poligamia talvez ela seja um pouco mais aberta, a gente vai tratar sobre isso aqui também hoje. Mas o quanto disso não atrapalha essas nossas relações, principalmente as relações afetivas, e que aí vem a parte do adoecer, né? Então qual é o meu desejo, qual a minha realidade, né? O quanto que eu quero uma coisa, mas será que eu quero mesmo? E fica aquele negócio que a gente fala que o consciente quer mudar, o consciente não quer adoecer, o consciente não quer ter conflito, mas o inconsciente ele manda essas energias, essas pulsões, porque a gente tente resolver isso aí. Então é esse o principal conflito que a gente vive, né? Como eu disse, eram 2. Então o primeiro é esse aí, os conflitos mais primitivos que o nosso ego não consegue lidar de uma repressão social. E o segundo conflito é o conflito de objeto. O que é objeto? Então a gente fala que é clivagem de objeto. Dentro da psicanálise, clivagem de objeto é tudo que é externo para nós, para psicanálise a gente chama de objeto. Então um pudim é um objeto, um carro é um objeto, uma pessoa é um objeto, tudo que é externo a mim é um objeto. Então é a clivagem de objeto, a divisão de objeto. É o que Melanie Klein falava de seio bom e seio mal, ou seja, eu tenho uma dualidade, né? Tipo, o que é bom, o que é mal, eu tenho um parâmetro, a gente coloca parâmetros para nós. Aí eu tive uma mãe boa, eu tive uma má mãe, eu tive um bom pai, eu tive esse aqui é um bom chefe, esse aqui é um mau chefe, esse aqui é uma boa esposa, um mau marido, né? Um bom filho, um mau filho, um bom comportamento, um mau comportamento. Então tudo é nessa divisão, tudo é essa clivagem, essa dúvida entre o bom e o mal, né? Só que nós vivemos nessa dualidade. Uma coisa que isso a gente tem que entender é que essa dualidade de objeto, das coisas que eu considero bom e mal, é o que me causa frustração, é o que me causa mágoa, porque eu não fui atendido narcisicamente, eu não fui atendido ali prontamente na minha onipotência primária, né? Porque quando eu sou criança, eu tô ali sempre sendo cerceado, sempre sendo acudido, eu não ando, mas as pessoas vêm cuidar de mim, então por que eu vou me movimentar, entende? Eu sempre fui, então esse excesso de cuidado primário, ou a falta de excesso de cuidado primário, é o que vai fazer a gente identificar o que é bom, o que é mal. A gente começa a partir daí fazer essas identificações. Mas a gente entendendo isso, a gente vai destrinchar mais pra frente, cabe uma outra pergunta aqui. O que é fácil de resolver, de certa forma, é essa dualidade de bom e mal, porque basta uma mudança de percepção de vida. E a gente vai trabalhar em cima dessa aqui um pouco agora. Sabendo o que é bom, o que é mal, e sabendo que isso gera frustração, e que isso gera mágoa, isso gera rancor, isso gera, né, essas angústias, esses sentimentos. Por que na verdade, você está disposto, na verdade, a perdoar e a se perdoar? Não é? Porque se é isso que causa, se é só isso que causa, será que você está disposto a se perdoar e perdoar as pessoas, as situações que você viveu, para que você tenha aí uma vida com menos conflito? Todos nós estamos dispostos. E você deve ter respondido assim, não, eu estou disposto. Mas sinto te informar que você não está disposto a perdoar. Você não está disposto a se perdoar e a perdoar o outro. Porque isso exige muito
no sentido humano de que o quanto que você está disposto a se desprender do teu orgulho, da tua vaidade, da tua presunção, o quanto você está disposto a se humildar e a dizer que o outro está errado, que o outro está certo, perdão, que o outro está certo e que você às vezes pode estar errado. O quanto que você acha que você tem que perdoar os teus pais porque eles fizeram o máximo que eles puderam fazer e você acha que eles devem mais para você, né? E aqui vale um parênteses, se você acha que teus pais devem para você, sinto te informar, mas tua vida sempre vai andar para trás. Porque se tem uma coisa que teus pais deram para você, você nunca vai poder pagar para eles. Nunca. Você sempre vai ser um credor, um devedor dos seus pais. Perdão. Sempre vai ser um devedor dos seus pais, porque eles deram uma coisa para você que é a vida. E eles não tem como pagar a vida. A vida não se paga. Então se tem uma coisa que já tem que começar mudando essa percepção, é de que ninguém, e principalmente teus pais, não te devem nada. Não é por falta de afetividade não, porque às vezes sempre a gente vai pedir afeto mesmo, a gente sempre vai ser presunçoso nesse sentido de sempre querer algo a mais do que foi dado, né? Ah, Thiago, mas eu tive menos. Ah, Thiago, mas você não conhece meus pais, me espancaram. Ah, não sei o que, eu fui abusado. Mas mesmo assim, quanto. E aí eu volto à pergunta, né? Você está disposto a sair desse conflito que você tá e a se perdoar e a perdoar os outros? Ah, mas você não conhece a minha história. Você está disposto? Porque enquanto houver esse tipo de conflito, enquanto não houver esse tipo de perdão, de compreensão, vai existir conflito. Respeitar o nível de consciência do outro é a primeira base, é a base primordial para exercitar o amor. Caso contrário, não tem amor. Caso contrário, vai ficar essa palavra banalizada, lixo que tem a sociedade fala, que eu amo você da boca para fora. E no primeiro mês a pessoa tá te amando e no segundo ela tá te odiando porque ela não ama você, ela idealiza você, né? Então você está disposto a deixar de lado, dar o basta naquilo que tá te deixando doente, né? Porque só vai mudar se você der o basta. Tá disposto a dar um basta no teu complexo de inferioridade? Tá disposto a dar um basta no teu orgulho? Está disposto a dar um basta na tua presunção? Está disposto a dar um basta na tua arrogância? De às vezes passar do lado de uma pessoa e não cumprimentar, de entrar no elevador e de não dar bom dia? Está disposto a dar esse basta? Porque enquanto não der um basta, não tem mudança. Não adianta ficar no mimimi. Não adianta. E aí, para você que não quer dar o basta, eu vou dar um seguinte conselho aqui. Se você não quer dar um basta para ter uma mudança de vida, porque você acha que a culpa é dos outros. Você vai na farmácia, você vai comprar 3 chupetas. Tem a chupeta rosa, que é a chupeta do mimimi. Tem a chupeta cinza, que é a chupeta do revoltado. E tem outra chupeta que é do sofredor. Né? E você vai, dependendo da hora, você vai pegar a chupeta no teu bolso, você vai colocar. Deu mimimi? Rosa. Ficou revoltadinho? Cinza. E você vai usando a chupeta aí. Até você falar, cansei de chupeta. Ou você vai virar uma eterna criança frustradona. Tem 40 anos, 50 anos de idade e tá chupando chupeta, que parece um moleque de 5 anos de idade, onde ninguém pode virar a cara pra você. Então começa já a dar esse basta, porque se não der o basta, não tem mudança, né? Voltando um pouco no que a gente fala sobre relacionamentos, né, de pais, e aqui é a base, porque a base dos nossos conflitos se dá nos relacionamentos com os pais sempre. Por quê? Porque foram os caras que criaram a gente, velho. Não tem como a gente mudar isso. São os caras que deram ou que a gente achou que não deu. Ou que a gente achou que faltou. Ah, mas de fato faltou, mas tudo bem. Pode ter faltado. Ou agora você tá um adulto emocional. O que você vai fazer com isso? Ou você vai dar uma olhada na tua criança que tá ferida e que isso tem que olhar mesmo. Ou você vai continuar um eterno bebezão. Porque campo consciente você acha que você não é um bebezão, mas aí você deve ter uns 40 anos, uns 35, uns 25, uns 18, você tá vendo esse vídeo com 3, 2 anos de idade.
né? Então o principal BO sempre começa com os nossos pais, porque são os nossos primeiros amores, né? São os nossos primeiros contatos, a primeira fonte de amor que eu tive, o primeiro olhar que eu tive para a humanidade, para o mundo, foi para minha mãe, quando eu estava grudado no bico do peito dela. Ou na mamadeira, se você não teve. Mas enfim, você estava lá. Então aquilo lá foi desenvolvendo, e aquilo lá existe, aquilo lá é inerente a você, né? E esses vínculos é o que esse vínculo, ou essa percepção de falta de vínculo, ou essa falta de vínculo, é o que a gente arrasta pro resto da vida adulta. E eu vou falar das consequências aqui do que a gente leva para a vida adulta nisso, né? Esses efeitos do vínculo afetivo, desse vínculo extremamente afetivo, é uma sexualidade, por exemplo, mal resolvida. Porque eu fico tão vinculado afetivamente à minha mãe ou ao meu pai, isso vale tanto para homem quanto para mulher, presta atenção, e que eu acabo fazendo o quê? Eu acabo tendo uma má sexualidade. A gente começa a compreender que a sexualidade ela pode deixar de ser um tabu, mas ela não vai mudar. Você não vai mudar a sexualidade se você não cortar esse vínculo afetivo com teu pai ou com tua mãe. Vai continuar tendo uma sexualidade ruim. Vai continuar tendo. Um dos maiores problemas é que dentro de consultório também é a sexualidade. Porque é uma das cabeças do não corte afetivo com os parentais, com os pais. Né? Aí eu falo que. Aí eu brinco que é a foto do coelhinho, sabe? Aquela, vamos lá, Paloma perdeu, sabe? Dura 3 segundos. Aí os sintomas são ejaculação precoce, aí pode dar neurastenia, pode dar vaginite, pode dar um monte de coisa. Por quê? Porque tá afetivamente preso, inconscientemente preso aos pais. Não saiu da posição filho, filha, e não foi para a posição mulher, homem. Porque o homem e a mulher, eles têm uma sexualidade sadia. O filho tá se desenvolvendo, a criança está se desenvolvendo ainda. Então tá preso lá atrás, não consegue se desvincular disso. Isso é um dos pontos de uma sexualidade ruim, né? Um outro sintoma, por exemplo, você já é adulto, mas às vezes você acha que tem que fazer sua mãe e seu pai feliz. Você não pode dar não pra eles. Você não pode falar não pra eles. Ai, mas e aí? Não pode falar? Tem que fazer os pais felizes? Então você acha que tem que fazer seus pais felizes? Primeiro que já é uma puta de uma prepotência. Segundo que você nem tem condição de fazer você feliz, você tá tentando fazer os outros felizes. E terceiro que não é teu papel. Não é teu papel fazer os outros felizes. Teu papel é fazer você feliz, e olha lá, mas você vai começar a obter a felicidade a partir do momento que você se desprender. Entende? Então, essa fidelidade de pai e mãe acaba e arrebenta com tudo, né? Você fica casado afetivamente com teu pai ou com tua mãe, não vai adiantar. Vai dar BO no casamento, vai dar BO no relacionamento, né? Por exemplo, uma outra coisa, você vai se sentir incomodado. Quem aí fala assim, ai mãe, não me encosta, mãe. Ai pai, não... Dá abraço no teu pai? Dá abraço. Dá abraço na tua mãe? Abraço de ficar abraçado? Você fala assim, ai não quero. Dá beijo? Consegue dar beijo? Consegue ir lá? Se não consegue, é porque tem alguma coisa... O que você está evitando? Qual o instinto mais primitivo que você está evitando de não encostar no teu pai e na tua mãe? Eu for Alto Tancamo, Pelé, a Xuxa ou incesto? E aí, você fala, porra, Thiago, que esse negócio... Eu vou dar um dado pra você, depois você pesquisa no Google, é a hora que você terminar isso aqui, você pesquisa no Google. A gente tem mais de 90% da genética parecida com macaco. E tem uma pesquisa, se não me engano, foi a Universidade de Londres que fez essa pesquisa e que colocou 2 macacos na jaula, macho.
Sabe o que eles ficaram fazendo o dia inteiro? Transando no ânus um do outro o dia inteiro. E aí, a hora que colocaram a fêmea, foram buscar a fêmea. Foram disputar a fêmea. O que diferencia nós do macaco, a gente já sabe. É a parte cognitiva, é o neocórtex, é o que está aqui na frente. Ó. É o que faz a gente pensar. De resto, a gente é igual. A gente é igual. E fala, não, mas eu não tenho. É lógico, Freud criou essa teoria, falou assim, olha, vamos criar a teoria para todo mundo, menos para você que falou que não. Aí o moço é extremamente especial. Um assistente de Cristo para assuntos especiais está aí. Então, o que a gente tem que começar a entender disso? Que se eu não resolver esses meus problemas, se eu não deixar, por exemplo, vir esses meus desejos, que são naturais, e é aí que tem que entender, é natural sentir isso. É natural. Então assim, Tiago, eu tenho sentido tesão pelo meu pai, pela minha... Não, mas, cara, isso tem que ser transformado em amor. Porque esse vínculo afetivo, se não houver uma quebra dele, vai continuar tendo péssimos relacionamentos. E quais as consequências disso, às vezes, se ter? Porque você acha que não existe desejo, às vezes, meio aberto, não? De pessoas dentro de consultório que, às vezes, me sinto um pouco atraído pela minha mãe, pelo meu pai. Eu acho que existe. Agora, a gente tem que ver com naturalidade isso. Qual é a consequência se você continuar fazendo isso? Pô, não vai ser legal, você não vai conseguir desenvolver um bom relacionamento. Você não vai conseguir ter uma sexualidade sadia, você não vai conseguir se prender a alguém, se fixar a alguém. Você quer isso pra você? Eu quero ficar preso. Não quero mudar. Então, essas consequências têm que ser expostas. Quais são as consequências de você estar onde você está? O que tem feito bem pra você e o que não tem feito bem pra você e não tem feito bem pro outro? Compreende? E aí sim começa a mudança de percepção de vida. E aí o que a gente começa a entender? Como eu falei há pouco tempo atrás, há uns minutos atrás, de que os nossos primeiros amores são os nossos pais. E o que a gente faz? A gente introjeta esses modelos, a gente incorpora esses modelos. Então qual foi o primeiro modelo de homem e de mulher? Foram os meus pais. Minha mãe foi meu modelo de mulher. Meu pai foi meu modelo de homem. Então o modelo afetivo que eu passo a escolher numa escolha de relacionamento é um modelo parecido com o da minha mãe. E você, mulher, é um modelo parecido com o do teu pai. Os modelos afetivos, eles são ad perpetuum, eles não vão mudar nunca. Então o homem sempre procura a mãe, a mulher sempre procura o pai. Aí começa o BO. De novo. Aí você fala, meu pai é totalmente. Minha mulher, meu namorado é totalmente oposto. Pode ser uma formação reativa. Uma formação reativa no sentido de que, de forma inconsciente, eu tô procurando uma pessoa que é diferente do meu pai e da minha mãe, porque aí sim eu posso sentir um determinado desejo. Aí sim eu posso sentir uma determinada atração. Aí sim eu posso exercer minha sexualidade, às vezes, de forma inteira. Mas eu vou te dar uma notícia. A hora que você assina o contrato, cai. A libido da mulher também cai. Porque de forma inconsciente, o que? Você está traindo quem? Qual modelo afetivo que você está traindo? Pai ou mãe? Se você é mulher, pai. Se você é homem, mãe. E pode trair papai e mamãe? Não, porque você está preso à fase infantil, você está preso emocionalmente à criança. Então não pode trair, porque você está preso afetivamente lá, entende? Começa a compreender os efeitos disso. E aí ficam dois, a Cinderela e o Peter Pan se relacionando. Ó que graça. Fica lá, Peter Pan e a Cinderela. Cinderela faz bico, Peter Pan faz bico, ambos fazem bico, e aí se frustra, separa, porque você não atendeu as necessidades que papai fazia, querida. E você não atendeu as necessidades que mamãe fazia, querida. Qual que é a saída disso? A flexibilização do modelo. Ou seja, eu posso escolher uma mulher parecida com a minha mãe? Posso escolher uma pessoa parecida com meu pai?
Posso, mas no caráter, não precisa ser na personalidade. Entende? Quais são os padrões de caráter? Humildade, honestidade, uma pessoa trabalha. O meu pai era um pai que valorizava, minha mãe valorizava. Falava, filho, a gente precisa trabalhar, vamos se esforçar, vamos fazer isso. Esses modelos positivos, esses padrões de caráter você tem que trazer. E são bons, são positivos, são coisas que te agregam para a vida. A honestidade, são coisas boas. Isso sim, mas flexibiliza o outro padrão de personalidade dos teus pais e acha o seu, constrói o seu, vê aquilo que você quer pra você. Como é que você quer um homem? Como é que você quer uma mulher? Tem que atender também um pouco dos teus padrões narcísicos, no sentido de que eu gosto de loira, eu gosto de morena, eu gosto de cara de olho azul, eu gosto de cara de olho verde. Então, isso não pode ser predominante na escolha, mas ele também tem que existir. Porque senão, não adianta você pegar uma pessoa que te destoa, às vezes fisicamente, mas ele tem um bom caráter. Não vai ornar, as duas coisas têm que andar junto. E aí, qual é o conflito que acontece? Quando tá no casamento Cinderela e Peter Pan, o que ele vai falar assim? Ele vai falar assim, mas mamãe cuidava de mim, mamãe dava sopinha, mamãe fazia mingauzinho, mamãe pregava o botãozinho na minha camisetinha, botando tá pregando. Né? Então as dificuldades no relacionamento, elas estão sempre presas pelo contexto afetivo. Porque eu vou buscar sempre no outro meu pai e minha mãe. As escolhas, elas acabam não sendo autênticas. Então quando eu flexibilizo, as escolhas passam a ser mais autênticas. E é que eu falei, passa a ter escolha de caráter e não de personalidade. Né? E o que a gente precisa compreender e deixar e quebrar esse estigma cruel de que a gente... Vamos lá, a gente falou do nosso instinto de poligamia. No instinto... Certo? Pô, se eu tô solteiro, eu não tô sendo poligâmico, eu não tô me afiliado a ninguém. Mas eu tenho que aproveitar esse jardim de polidelícia que existe aqui. Não no sentido de sair aí pegando geral, mas no sentido de eu me relacionar, eu provar modelos diferentes. Esse é modelo aqui, esse é modelo aqui, esse modelo aqui, esse modelo aqui. Aí eu vou construir um modelo meu, aquilo que eu gosto. Mas não, chega lá, às vezes fica com uma pessoa só, porque tem que casar para ser feliz, tem que constituir uma família para ser feliz, porque tem que ser engenheiro, tem que ter faculdade, tem que ter dinheiro, tem que ser isso. Aí você escolhe a pessoa nessa e ó, tchau, pau, papai. Acabou. Levou. Escolhe pela aparência. Leva um loirão aí, de olhinho azul pra sua casa. Leva. O fiasco que vai acontecer. Leva. A loirinha. Quem já levou uma loirinha bonitinha? Cinturinha fininha. Leva pra você ver. Escolhe só baseado nisso pra você ver. Onde vai acontecer? O que vai levar? Onde vai teu relacionamento? Escolhe isso. Depois a gente fala o que está por trás do narcisismo físico. Uma puta de uma insegurança. Então precisa começar a provar modelos. E eu brinco que é nesse jardim de polidelícias. Por quê? Eu deixo de ter que seguir o modelo parental e passo a experimentar outros modelos e a me constituir e falar, porra, agora eu gosto disso. Porque senão, o que acontece? Quando eu escolho um modelo baseado e essas escolhas são inconscientes, hein? Mas quando eu escolho um modelo baseado no que meu pai e minha mãe apresentaram e eu acabei acatando, a primeira coisa que acontece quando a mulher contraria o modelo da mãe, o que o homem faz? Regride. Faz bico. Usa chupeta. E o que a primeira coisa que a mulher faz quando o homem a contraria, que não é o pai? Regride. Faz bico. Tá vendo como o conflito de relacionamento ele tá muito ligado ao contexto afetivo? E de onde vem minha afetividade? Vem do meu modelo parental, porra.
Então a gente tem que pensar nisso e flexibilizar isso. Assumir as nossas tendências primitivas. Assuma isso. Assuma a sua poligamia. Assuma a tua homossexualidade. Se você é casado, eu vou te falar, dar uma dica, homem, se você é casado, a tua bunda é da tua mulher, não tem que ter medo do Roscoff. Entende? Não tem que ter medo. Porque se tiver medo, vai prejudicar a sexualidade. Vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. Se todos nós somos seres bissexuais e se vivemos numa dualidade, qual que é o oposto da heterossexualidade? A homossexualidade. Quantos por cento homossexual mora dentro de você, homem e mulher? Falei que é polêmico esse tema. Não tô pra brincadeira aqui. Porque se você... Vamos supor que seja 80, vai? Tem gente que fala, não, eu sou 90. É assim. Seja 80 hétero e 20 homo. Se você tiver em conflito com esses 20 homo, você não vai estar 100% na sexualidade com o teu parceiro ou tua parceira. E se você é 80 homo e 20% hétero, a mesma coisa. Se você não tiver resolvido 20% hétero com você mesmo, a tua porcentagem hétero com você, você não vai ser 100% na sexualidade com o teu parceiro ou tua parceira. Compreende isso? Não tem como fugir. Então a gente tem que assumir essas tendências para nós. Olha só como é engraçada a tendência poligâmica, porque essas tendências poligâmicas, elas só funcionam quando tem repressão externa. Porque se não tivesse censura externa, vamos lá, tá num restaurante com seu marido, ou com alguém, ou o marido tá com a mulher no restaurante, a mulher ou o marido vai no banheiro, o que você começa a fazer? Olhar, ó, você já tinha visto aqui, ó, só tava de rabo de olho, ó, aí, ó. Tem uma moça bonitinha ali, ó. Tem um rapazinho bonitinho ali, ó. Mas você não pode, porque, ó, a censura externa, ó. Não posso, tô casada. Mas você só fica aqui, ó, querendo olhar, ó. Ó, olho. Aí ele vai no banheiro, o que acontece? Você fica... Aí você olha, ele volta e você... Censura externa. O que tem que fazer? Negociar. Negociar com você. Viu, filé mignon? Chega em casa e come a costela. Não é isso? Tem que fazer isso. Porque vai adiantar mudar de mosca? Não, porque a merda vai ser a mesma. Não adianta. Até ver uma mosca mais penteadinha, mais bonitinha. Mas a merda é mesmo, porque a merda é o quê? A merda somos nós, é as tendências dentro da gente. Então o que você está fazendo com esse desejo que você está reprimindo aí? Está reprimindo, está fazendo o quê? Tá contra-investindo, a gente chama. E aí perde, primeira coisa, começa a perder autoestima, começa a perder libido. Recalca, a gente se joga lá no inconsciente. Lá no inconsciente. Sabia que nas tribos não existe neurose? Porque lá a sexualidade ela é fluida. Lá eles saem, veem os animais transando. Aí chega dentro da oca, tá o pai e a mãe. Pra eles é natural. Não tem neurose. Lá o incesto ele é resolvido. Entende? No sentido de que eu sei o meu papel. Isso acontece naturalmente. Eu também vou procurar uma outra mulher pra mim. Eu também vou procurar um outro homem pra mim. E quando uma percepção de incesto mal resolvido é, por exemplo, quando uma mãe ou o pai entra no quarto e você fala: não deixa eu ver isso aqui. Não, imagina, eu não vou deixar. Você se sente incomodado. Porque quando o incesto tá bem resolvido, o moleque fala assim: ô mãe, tô com um negócio aqui. A mãe fala assim: ih, filho, pega lá, passa o iodo. Ih, coloca essa piroca pra cá. Passar um iodo aqui, vamos lá. Então tudo bem, tá tudo resolvido. Agora, começa a perceber, tem pudor, o que você precisa fazer? Flexibilizar, porque é natural, lógico. Não tô falando pra você chegar e com 50 anos ficar na pelada na frente do teu pai, da tua mãe de 80 anos. Mas pra flexibilizar esse modelo, por que te incomoda tanto? Você parou pra perceber por que te incomoda tanto? Uma coisa é você, né? Por que incomoda? Você sabe se incomoda ou se não incomoda. Ah, é respeito. Você sabe se é respeito ou se não é. Você sabe se é respeito ou se não é.
E olha a consequência disso. Uma mãe mal resolvida com o marido, ela vai produzir um filho incestuoso. Por que ela vai ficar fazendo? Ela tá mal resolvida com o marido, ela vai chupinhar no filho ou na filha. Um pai também mal resolvido com a mulher, vai chupinhar na filha. E o que vai fazer? Filha, não sai de casa, hein? Porque se você sair, eu vou fazer bico. Ai, meus pais se dão super bem. E aí o que acontece? Cria um filho ou uma filha presa emocionalmente a isso. Horrível. São pais, de certa forma, cruéis, porque não resolveram os teus conteúdos e transferem as suas infelicidades para os filhos. E aí os filhos acabam ficando vítima desse processo. Só que até conhecer um conteúdo, até fazer uma análise, até chegar e alguém vai falar assim, vai, acorda, se você não mudar, meu irmão, vai dar BO nisso aí, vai dar merda. Então, pais e mães mal resolvidos nas suas tendências primitivas vão causar filhos incestuosos, vão causar filhos dependentes emocionalmente. E vão ficar eternas crianças. Ou pode ser uma coisa, ou pode ser uma projeção também do pai ou da mãe que teve um mau relacionamento, um relacionamento mal resolvido com os seus pais, que aí como tiveram lá mal resolvido, o que vão fazer? Vão projetar para o filho ou para a filha um outro relacionamento mal resolvido. Aí vira um efeito cascata, começa a compreender? Essa que é a tal às vezes, da herança familiar, da herança genética, da herança do inconsciente coletivo, e seja lá qual for, da maldição de gerações. Porque uma coisa mal resolvida com os meus bisavós passa para meus avós, que passa para meus pais, que se não for resolvido passa para mim, e que se eu não resolver e quebrar essa corrente vai passar para meu filho, e se meu filho não tiver um conhecimento vai passar para os meus netos. Resumo de tudo. Se liberte de modelos afetivos relacionados aos teus pais. Flexibilize esses modelos. Não tente nem para uma formação reativa, que é procurar o oposto do modelo. E nem procurar um modelo igual. Aproveite esse jardim de polidelícias que tem no mundo e faça a vida acontecer. E vai provando modelo e vai fazendo com que isso vai. Você vai construindo o seu. Fique ligado nos sinais que você tem em relação aos teus pais. Como você se comporta com eles afetivamente. Ah, mas eu tenho traumas. Ok, compreendo. Também é outro ponto para você observar. Então, presta atenção nisso. Faça esse exercício com você. Dê um basta em algum desses comportamentos. Na tua inferioridade. Porque enquanto não tiver basta, não vai ter mudança. Conscientemente todo mundo quer mudar. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço da liberdade de assumir seus desejos. E poucos estão dispostos a deixar os ganhos que tem naquelas relações. Ganhos afetivos e ganhos financeiros. A evolução ela é contínua, gradual e lenta e não dá saltos. E não adianta você falar que tá e você está reproduzindo o mesmo comportamento amanhã. E se culpar por isso.